Olá, queridos amigos, amigas do Evangelho de Jesus. Que sejam de paz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, sabedores que quem cultua o Evangelho em casa faz do próprio lar um templo do Cristo, estamos aqui reunidos nesse propósito de amor. Hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E nós vamos começar a abordar as instruções dos Espíritos, os itens 18 e 19, que vão tratar de deixar vir a mim as criancinhas. Assim, lembramos a vocês que o culto do Evangelho no Lar pode ser feito tanto em conjunto com a família, que é o ideal, como individualmente, caso não tenhamos membros da família que queiram participar conosco. O importante é estarmos vibrando e nunca estaremos sós. Estaremos sempre acompanhados dos benfeitores de luz que chegam em nome de Jesus para nos inspirar nesse propósito de amor, tá bom? Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Maior. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, Senhor da vida, Mestre dos mestres, por esta oportunidade abençoada de realização do Evangelho no lar. Agradecemos a Ti, Senhor, bem como aos benfeitores de luz, que em Seu nome estão nos assistindo. Agradecemos, sobretudo, ao nosso Pai Maior, que nos permite esses momentos de contato com o alto através do aprendizado nas leituras do Evangelho de Jesus. Assim, felizes e agradecidos, é que te pedimos, Pai, muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Então, queridos irmãos, vamos ao início do nosso culto de hoje. Já dissemos que o subtítulo é Deixai vir a mim as criancinhas, não é? Vamos então entender em que circunstância o mestre proferiu esta fala, não é? Narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Bom, Jesus se dirigia, nessa ocasião, a Jerusalém. E assim, nesse percurso, trouxeram na direção de Jesus algumas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas que traziam as crianças para junto de Jesus. E assim, Jesus interferiu, orientando da seguinte forma: deixai vir a mim as criancinhas. Não os embaraceis de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Então, assim, nós vamos iniciar a leitura do item 18 dessas instruções dos Espíritos. O Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade,
não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas, que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Então, queridos irmãos, a gente vai entender que, embora as crianças sejam como nós, espíritos em evolução, que também trazem mais tendências, vícios e imperfeições, no início do seu desenvolvimento, elas ainda não tiveram oportunidade de manifestar essas más tendências. Isso, a sabedoria do Pai nos preparou exatamente para criar essa amorosidade das mães, daqueles que cuidam dessas crianças. Por isso, a infância é comparada à pureza de sentimentos e de coração, entendeu? E era a isso que Jesus se referia, a essa pureza. Ele utilizou este exemplo para nos convidar ao reino dos céus. Mas para nós penetrarmos nesse reino, necessitamos ter essa pureza de sentimentos e de coração das criancinhas. Vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Vamos parar aqui para refletirmos um pouco. Assim como as mães se apaixonam pelos seus filhos, dedicando-lhes todo o cuidado, não é? Em função de suas fragilidades no início da vida, totalmente dependentes e submetidos aos cuidados que lhes são dados e ao instinto que eles têm de sobrevivência, né? Sugando na amamentação. O mestre aproveitou para mostrar para os apóstolos e para todos nós que não existem excluídos para o reino de Deus, quando traça essa analogia entre a inocência da criança e aquela que nós temos que conquistar com os nossos esforços de aprimoramento espiritual, né? Então, ele diz que todos nós somos convidados, não importa como estejamos. E quando estivermos infelizes, ignorando a esperança, não é, de um porvir melhor lá na frente, precisamos lembrar que o Mestre é o nosso guia e modelo para conquistarmos esse reino dos céus dentro de nós. E essa conquista passa pela nossa reforma íntima para superarmos nossas imperfeições, que são elas que causam para nós as consequências que nos trazem os sofrimentos. Então, vamos prosseguir com a leitura do Evangelho. Ele, se referindo a Jesus, não é? Foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, a seu turno,
chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Então, assim como a criança, não é? Vai crescendo, vai aprendendo a usar a inteligência, vai aprendendo a raciocinar. É isso que Jesus está dizendo. Para usarmos a razão, não é? No exercício do nosso livre-arbítrio, no caminhar da vida. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Só vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. E eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. São João, o Evangelista, Paris, 1863, ou seja, a luz de Jesus transpôs, né, toda a treva do tempo, dividindo até a terra no tempo de antes e depois de Cristo. Jesus iluminou as trevas, foi o iniciador do Espiritismo quando ressuscitou e provou que a vida continua. Quando afirmou que é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus, ou seja, reencarnar. E reencarnamos para quê? Para nosso burilamento, através das provas e expiações, que se forem vivenciadas com aceitação, resignação e esforço para a superação, nos levará ao progresso, a essa conquista de paz dentro de nós, que é a conquista do reino dos céus pela nossa reforma moral. Assim, à luz dos ensinamentos do Espiritismo, por ele ensinado, nosso mestre, que deu o pontapé inicial, como nos diz Emmanuel, no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, na questão 253, a dor, a luta, a experiência constituem oportunidade sagrada, concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. A virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente a seus valores, porque o espírito não retrograda. Tá aí essas oportunidades reencarnatórias para irmos evoluindo. Então, conquistados esses valores pelo trabalho, no esforço próprio. Então, nós podemos concluir, né, meus irmãos, que todo o caminho que precisamos percorrer quando Jesus nos convida à conquista do reino dos céus, ele é perpassado pela prática do amor, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E isso é corroborado por André Luiz no livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduy Filho, não é? No volume 1, lição 103,
que tem por título Jesus te chama. Então, vamos ver o que André nos fala desse chamamento, ou seja, do despertamento que Jesus está nos sacolejando para mudarmos o comportamento nesse sentido de vivenciar o amor ao próximo como a si mesmo. Diz André: guardas a mágoa, mas o caminho é perdão. Arquitetas a discórdia, mas a solução é harmonia. Cultivas o egoísmo, mas o roteiro é caridade. Fora da caridade não há salvação, não é, meus irmãos? Nós sabemos bem disso. Prossegue André. Semeias o conflito, mas o objetivo é a paz. Sabemos que a paz do mundo começa em cada um de nós. É verdade? Mantens o orgulho, mas a bússola é humildade. Alimentas a intolerância, mas o que vale é esperança. Perdão, mas o remédio é paciência. Espalhas o pessimismo, aí sim, o que vale é a esperança. Apregoas o ódio, mas só o amor resolve. Então, não recuses, André diz, o apelo divino para o aprendizado do bem. É verdade que ainda não trazes o coração puro e tua vida está repleta de imperfeições. Mas Jesus te chama ao convívio do Evangelho para que te entregues com perseverança ao esforço da transformação moral. Então, nosso querido mestre deixou-nos este precioso legado, que é o Evangelho. À luz dele, nós vamos construindo em nós este amor, sentimento redentor, para que possamos alçar degraus evolutivos na conquista do reino de Deus dentro de nós. Agora, eu vou passar a leitura do item 19, que será depois explicado, aprofundado pelo nosso querido senhor Hernandes. Vejamos o que nos diz o item 19 dessas instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Lhes ensinarei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? É o amor, é a caridade. Se tendes este fogo divino, que temereis? Direis
a todos os instantes de vossa vida. Meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu o sei, que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca. Se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda, mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma e que, sem cessar, eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a vossa terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo. E vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode lhe manchar a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento divino no seio do Senhor, o seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Agora, para as considerações desse item 19, passamos a palavra para o nosso querido irmão Senhor Hernandes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, versículo 19. Deixai vir a mim as criancinhas. Esse é o título geral. Jesus e seu grande chamamento a toda a humanidade, e em especial aos homens de boa vontade, e cita-se as criancinhas como símbolo, ressaltando os homens aflitos por imaturidade moral e espiritual. O remédio infalível e que ainda é pouco conhecido e utilizado. Trata-se do amor e da caridade, enfatizado como fogo sagrado e que a humanidade ainda não aprendeu a usar com sabedoria. Meu Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. É uma expressão a ser feita, a ser dita, mas seu alto valor depende da ação interna do pedinte, como filho revestido de fé verdadeira, de entrega confiante, como filho carente e de coração pleno de amor e gratidão. Tal implica em sentimento profundo de amor filial, submisso, consciente de seus deveres e com vivo esforço para cumpri-los. Isso inclui ações positivas de ajuda ao próximo, por dever e alegria, sem espera de compensação. Deve-se ter em vista que a prática do amor e da caridade valem como escudo de elevação espiritual e devemos buscar a sua prática
para o efetivo fortalecimento de nossa alma, que se mostra em sentimento e pensamento mais elevados, em saúde espiritual, traduzido-se em leveza, abertura de caminhos em nossa jornada terrena e estímulo que fortalece a alegria de viver com a leveza, a elevação, semelhante a um pássaro a voar. Vamos agora à magnetização da água. Aqui está o recipiente com água potável e que nós vamos, então, participar, porque quem faz o trabalho é a espiritualidade. Nós aqui somos meros instrumentos. Queridos guias espirituais, aqui um líquido a ser transformado em remédio, como Jesus transformou água em vinho. Estamos entregando aos senhores guias espirituais, para que nesse ato seja transformada esta água, esse líquido precioso, a vida, em remédio à cura, ao alívio de nossas dores, e que saibamos utilizá-lo sempre que necessário. Obrigado, caros guias. Que assim seja, graças a Deus. Estamos chegando aqui ao final de nossa participação e, com agradecimentos sinceros, pedindo bênçãos a toda a equipe que ora está atuante nesse trabalho, aos seus dirigentes, aos nossos colegas participantes, a todos que envolvem esse trabalho, a todos que estejam participando direta ou indiretamente. Pedimos que Jesus, que Mãe Maria e que, enfim, Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos preparando para a vida da melhor maneira possível. Agradecido pela oportunidade da participação nesse trabalho, que é feito com alegria ao fortalecimento de nossa fé, de nosso dia de atividades. Que assim seja, graças a Deus.